Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos à nossa sexta aula do Catecismo da Igreja Católica, aprofundando o conteúdo do Catecismo. Vamos iniciar a nossa sexta aula com a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Bernardino de Sena, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje vamos iniciar, então estamos lá na primeira parte, Profissão de Fé. Na primeira sessão, Eu Creio, Nós Cremos. No capítulo 2, Deus ao Encontro do Homem. Estamos lá no artigo 3º. O artigo 3º é dividido em 5 itens. No entanto, nesta sexta aula, nós vamos trabalhar Cristo, palavra única da Escritura Santa, e a inspiração e verdade da Sagrada Escritura. No primeiro item, Cristo, palavra única da Escritura Santa, começamos lá pelo parágrafo 101, que diz o seguinte: na sua bondade condescendente, para se revelar aos homens, Deus fala-lhes em palavras humanas. As palavras de Deus, com efeito, expressas por línguas humanas, tornam-se semelhantes à linguagem humana, tal como outrora o Verbo do Eterno Pai se assemelhou aos homens, assumindo a carne da debilidade humana. Então vemos aqui duas questões, que Deus se revela por palavras e a plenitude desta revelação é a encarnação do Verbo. Deus, a palavra, que se faz homem. Bom, primeiro, a revelação de Deus. Deus se faz ser conhecido. Deus se dá ao conhecimento do ser humano. Porque conhecer a Deus é alcançar a salvação. Então Deus se revela, se faz conhecer e nesse processo nos salva. Já nos dá a salvação. Então nós temos lá na Trindade Santíssima um único Deus em 3 pessoas realmente distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós sabemos, a partir do Evangelho de São João e das cartas de São Paulo, sobretudo, que Jesus é o único mediador entre a humanidade e Deus Pai. O único. É o único caminho para o Pai. Então, como é que Deus começa a se revelar aos homens, à humanidade? Através do seu Filho. O seu Filho, que é o seu Verbo eterno, a sua palavra eterna, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, para se revelar a nós, para que nós, pobres, humanos, fracos, conhecêssemos a Deus, não existe outro modo a não ser que Ele venha e se apresente. Então, Deus começa um processo de esvaziamento. Na pessoa do Filho, Deus começa a se esvaziar da sua onipotência, de todo o seu poder, de toda a sua glória. E para dizer quem Ele é a nós, Ele precisa usar de palavras humanas. Então Deus, Ele se abaixa à criatura. Se abaixa devido à nossa pobreza, à nossa pequenez, que de outra forma nós não poderíamos conhecê-lo. Deus fala conosco de um jeito humano. Deus se comunica a nós de uma forma humana, devido à nossa impossibilidade de conhecê-lo, de conhecer toda a sua glória, sua onipotência e seu poder. Então Deus se esvazia e se abaixa até a criatura. E se faz conhecido. E começa ali um processo de revelação que vai culminar na encarnação deste Verbo. Este Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, ele é a palavra e faz a mediação entre lá o povo de Israel, o povo do Antigo Testamento, e o Pai como palavra humana. Então ele se faz palavra humana e Deus, então, nesta palavra eterna, se abaixa e se comunica aos homens de um jeito humano. O Verbo eterno, a palavra de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, já se torna uma palavra humana, uma palavra divina,
ao se comunicar a nós, ao se autocomunicar a nós, se transforma numa palavra humana. A revelação de Deus, portanto, é a nossa salvação. E essa revelação lá desde Abraão, passando por Moisés e os profetas, é o início do processo salvífico. Esta salvação vai culminar em Cristo, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, a palavra eterna que se fez carne. Mas já começa esse processo de esvaziamento se fazendo palavra humana lá no Antigo Testamento. Então a palavra humana, palavra divina, feita palavra humana, entendível a todos os homens. Na plenitude do nosso tempo, esta palavra divina se encarna, se faz carne. Jesus, Deus feito homem, Jesus, a palavra eterna do Pai, o Verbo eterno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, no ventre de Maria Santíssima, se faz homem, plenificando todo o processo de salvação, que se iniciou lá em Abraão, quando a palavra eterna e divina, o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se abaixou até a criatura, nós, e se fez palavra humana e se fez entendível aos nossos ouvidos. Entendível. Então, toda a Sagrada Escritura, a fonte, a origem, o centro e o final de toda a Sagrada Escritura é uma só palavra. Uma só. O Verbo único. Jesus no final, que é o Verbo encarnado. Mas Ele é a mediação entre nós e o Pai. É Ele que se abaixa e se torna a palavra humana, assim como diz lá no parágrafo 102. Lembrai-vos de que o discurso de Deus que se desenvolve em todas as Escrituras é um só. E um só é o Verbo que se faz ouvir na boca de todos os escritores sagrados, o qual, sendo no princípio Deus junto de Deus, não está sujeito ao tempo, mas entra no tempo, se faz palavra humana entendível e revela o Pai, ou melhor, começa a revelar o Pai e depois entra no tempo e se faz carne no ventre de Maria Santíssima. O centro de tudo é Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre nós e o Pai. Mas onde estava Jesus lá no tempo de Abraão? A palavra eterna, o Verbo eterno, o Filho único de Deus. É esta palavra, este Verbo eterno, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, que no ventre de Maria se faz carne, assume a nossa vida, a nossa condição humana e nos salva. Todas as manifestações de Deus, então, no Antigo Testamento, são feitas por meio do Verbo eterno. Ele mesmo é a palavra que se faz palavra humana. E ele, sendo esta palavra salvífica, é ele que nós anunciamos, que nós buscamos, é ele que nós necessitamos para a nossa salvação. Então, toda a palavra, toda a tradição e todo o magistério da Igreja derivam de Jesus Cristo enquanto Verbo e tendem para ele enquanto Verbo encarnado, Jesus Cristo, Deus feito homem, para a nossa salvação. É por isso, meus irmãos, que a Igreja sempre venerou as Divinas Escrituras, tal como venera o corpo do Senhor. A Igreja nunca cessa de distribuir aos fiéis o pão da vida, tornado à mesa, quer da palavra de Deus, quer do corpo de Cristo. A Igreja nos alimenta com a palavra de Cristo no anúncio, o anúncio do Evangelho, o anúncio da salvação, e leva este anúncio à perfeição, nos alimentando com o corpo e sangue de Cristo, sacramento da Eucaristia, Jesus Cristo, Deus feito homem, sacramentado. Então vejam, que Deus chega ao último, Deus se abaixa totalmente para nos salvar. Primeiro, a palavra divina se faz palavra humana, entendível a nós. Depois, para levar este anúncio do Deus único e da salvação, esta palavra, o Filho de Deus, o Verbo eterno, se faz homem no ventre de Maria Santíssima. Anuncia novamente a salvação e leva isto a efeito na cruz, nos salvando. E como é que eu alcanço essa salvação da cruz? Jesus se faz sacramento da Eucaristia. A palavra se fez palavra humana. A palavra se fez carne, Jesus Cristo. E morreu na cruz, nos salvou.
E para que eu receba essa salvação agora, na minha vida hoje, neste momento, Jesus se fez pão, se fez Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus, que nós comungamos e recebemos a salvação. Então é um processo. A palavra eterna, o verbo eterno, o Filho eterno de Deus, segunda pessoa da Trindade, se faz palavra humana e inicia o processo de revelação do Pai. Esta revelação encontra sua plenitude quando esta palavra, feita palavra humana, se faz humano, se faz carne, assume a nossa vida, o nosso pecado, o nosso mal, na cruz nos salva. E para que eu receba esta salvação agora, e todas as pessoas de todos os tempos e lugares, em todo o mundo, em todos os tempos, recebeste essa salvação da cruz, Jesus se faz pão, Eucaristia. E ali nós comungamos corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, Deus feito homem, agora sacramentado, para que esta salvação chegue a todas as pessoas. É na Sagrada Escritura, portanto, que a Igreja encontra continuamente o seu alimento e sua força, porque nela não recebe apenas uma palavra humana, mas o que ela é na realidade, a palavra de Deus. Nos livros sagrados, com efeito, o Pai que está nos céus vem amorosamente ao encontro dos seus filhos a conversar com eles, por meio do seu verbo, do seu Filho, e agora fala conosco por meio do seu verbo, do seu Filho, o verbo encarnado, Jesus Cristo, Deus feito homem. Entramos agora no ponto 2 deste terceiro artigo, a inspiração e verdade da Sagrada Escritura. Lá no parágrafo 105 já vemos, Deus é o autor da Sagrada Escritura. A verdade divinamente revelada que os livros das Sagradas Escrituras contêm e apresentam foi registrada neles, sob a inspiração do Espírito Santo. Mas aqui, importante, Deus não inspira pessoas aleatórias. Deus não inspira pagãos. Deus inspira a sua igreja. E lá no Antigo Testamento, a palavra sagrada foi inspirada. E os escritores, os agiógrafos, escritores sagrados, transcreveram a palavra sagrada. Mas ali já estava a igreja. Desde Abraão, a igreja foi preparada. A igreja foi reunida em Abraão, que reuniu um povo. E ali a igreja começa a ser preparada. E Deus inspira a sua igreja, mesmo em preparação, a escrever a Sagrada Escritura do Antigo Testamento. E o Novo Testamento é a igreja que também Deus inspira. Então nós temos lá os apóstolos e evangelistas, que já são os seguidores de Cristo, os discípulos, os apóstolos, que já formam a igreja una, santa, católica e apostólica. Então Deus inspira a igreja, né? Desde a sua preparação lá em Abraão e Moisés e os profetas, e depois a partir do verbo encarnado, o Filho de Deus que se fez homem para a nossa salvação, que instituiu a igreja. E a igreja, então, que transcreve a Sagrada Escritura, inspirada pelo Espírito Santo, evidentemente, mas a igreja. Foi a igreja também detentora dessa inspiração que vai chancelar a lista dos livros sagrados. A igreja que me diz, de Gênesis, Apocalipse, toda a lista, esse aqui é a formação do livro sagrado. A Sagrada Escritura está aqui. A igreja nos disse quais são os livros, quais são os escritos, que fazem parte, então, desta revelação, desta inspiração. Foi a igreja que fez isto, né? E só lá no século XVI, vejam, 1.600 anos depois de Jesus, que vai aparecer na nossa história um homem chamado Lutero, que vai dizer, não, a igreja errou. A igreja errou. Aqueles apóstolos que conviveram, que ouviram, que viram Jesus, que ouviram, que seguiram, que aprenderam com Jesus, erraram. Eles erraram ao dizer que esses livros são sagrados. E Lutero vai mudar, então, a Sagrada Escritura. Vai diminuir dela 7 livros, porque na concepção de Lutero, é ele quem sabe a verdade. A igreja instituída por Cristo, que já há 1.600 anos prega isto, que os apóstolos disseram que era essa lista, Lutero vai dizer não. Eu é que sei da verdade, e a igreja e os apóstolos erraram ao dizer que esta era a lista. Isso, no mínimo, é uma prepotência, né, de um homem com problemas, né?
Com efeito, a Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, considera como sagrados e canônicos os livros completos do Antigo e do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque escritos por inspiração do Espírito Santo têm de Deus por autor. Tem Deus por autor. E como tais foram confiados à Igreja. À Igreja. Que os transcreveu, que guardou, que anunciou e que fez ser conhecida em todos os tempos. De fato, que Deus inspirou autores humanos, são os hagiógrafos, para escrever os livros sagrados. Deus escolheu e serviu-se de homens, na posse de suas faculdades, de suas capacidades, agindo neles e por eles, para que eles pudessem, então, por escrito, como verdadeiros autores, tudo aquilo que Deus queria. Mas estes homens, seja no Antigo Testamento, seja do Novo, faziam parte da igreja. No Antigo Testamento, enquanto igreja sendo preparada, desde Abraão, passando por Moisés e os profetas. E no Novo Testamento, a igreja já instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. Foi a igreja, então, que transcreveu, guardou, conservou, manteve e anunciou a Sagrada Escritura para que ela chegasse até os nossos tempos. Os livros inspirados ensinam a verdade. E assim como tudo que os autores inspirados afirmam deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo, por isso mesmo se deve acreditar que os livros da Escritura Sagrada ensinam com certeza e fielmente sem erro a verdade que Deus quis que fosse consignada nas Sagradas Letras em ordem à nossa salvação. Claro, porque tudo é para a nossa salvação. Deus se faz conhecer para nos salvar. Deus se faz palavra humana, lá em Abraão, Moisés e os profetas, para nos salvar. Esta palavra se faz homem para nos salvar. Morre na cruz e ressuscita para nos salvar. Nos dá a igreja para nos salvar. E se faz sacramento eucarístico para nos salvar. Mas nós somos a religião do Verbo encarnado e vivo, Jesus Cristo, a palavra eterna, o Verbo eterno, o Filho eterno de Deus, a segunda pessoa da Trindade, que se fez palavra humana, que se fez carne, que se fez sacramento, que está presente conosco, sacramentado na Eucaristia até o fim dos tempos. Nós somos a religião deste Verbo encarnado, Jesus Cristo, que está vivo e que nos salva a cada Santa Missa, a cada confissão, a cada sacramento. Nós não temos uma letra morta, nós temos Cristo, a palavra eterna do Deus vivo, que entra a cada anúncio do Evangelho feito pela Igreja, em nossa mente e em nosso coração, purifica a nossa alma e nos torna dignos de comungar o corpo e o sangue de Cristo. Porque agora nós comungamos Cristo, o Verbo encarnado, sacramentado. Mas um dia nós estaremos nele na eternidade. Então, a palavra de Deus é Cristo. A palavra de Deus é Jesus Cristo. A palavra que se fez palavra humana, a palavra que se fez carne, a palavra encarnada que se fez sacramento. Esse Jesus Cristo nos deu a igreja para levar a salvação a todos os povos. E na igreja que nasce a Sagrada Escritura, a lista dos livros sagrados, os livros canônicos. Vamos terminar a nossa aula de hoje. Você pode deixar o seu comentário. Se sobrou alguma dúvida, deixa no comentário e eu volto depois respondendo. Ou respondo mesmo nos comentários. Vamos nos consagrar à Virgem Santíssima e agradecer a Deus por tão grande bondade de nos enviar o seu Filho. Primeiro se fazendo palavra humana, depois palavra encarnada e depois sacramento vivo para a nossa salvação. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E que ao Santíssimo Nome de Jesus todo joelho se dobre.